A paz do Senhor, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais uma leitura do livro de Gênesis. Hoje nós vamos estar lendo o capítulo de número 25. Hoje eu vou fazer um pouco diferente. Hoje não vou meditar na palavra com vocês, mas eu quero orar por vocês nesta tarde, amém? Então, onde você estiver aí, feche os seus olhos, porque o Senhor vai falar ao seu coração através desta oração. Você crê? Então, feche os seus olhos agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai de toda a nação, Pai de toda a humanidade, Senhor, Príncipe da paz, Pai, hoje eu quero te apresentar cada vida que vai ouvir esta oração e também a leitura do livro de Gênesis, Pai. Pai, aleluia, tua palavra diz que os teus olhos estão sobre todos os lugares, que o Senhor contempla os bons e os maus, que o Senhor conhece a intenção do coração de cada ser humano, que o Senhor também conhece as necessidades, as preocupações, as lutas, Senhor, os medos, as enfermidades que estão sobre o corpo de tantas pessoas. Eu quero te pedir nesta tarde, por intermédio do teu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador, que o Senhor enviou para nos salvar da condenação eterna. Eu quero te pedir perdão, Senhor, por nossos pecados. Nos perdoa. Nós não somos nada sem o Senhor. Pai, agora eu quero te pedir, Pai, em nome de Jesus, visita cada coração nesta tarde. Visita cada vida, Pai, cada lar, cada família. Aqueles que estão desempregados e estão preocupados porque não estão conseguindo arrumar uma oportunidade de emprego. Eu peço ao Senhor, Paizinho, em nome de Jesus, abre esta porta para esta pessoa, meu Pai, porque ela está se esforçando para encontrar uma oportunidade de emprego. Enquanto tem uns que estão fazendo coisas ruins, meu Senhor, coisas erradas. Então, em nome de Jesus, abre a porta para esta pessoa, meu Pai. Tara-me sobrecante, não deixa o inimigo impedir, Senhor, que essa pessoa prospere, que essa pessoa busque o melhor para a sua vida. Mas abençoa e que essa pessoa que está buscando algo melhor para a sua vida, primeiro busque a tua presença, primeiro busque o Senhor, porque sem o Senhor nada se faz, sem o Senhor nada acontece, sem o Senhor nada se concretiza. Então que essa pessoa possa te buscar primeiro e as demais coisas o Senhor proporcionará para que ela realize na sua vida. Senhor, eu também quero pedir ao Senhor pelos casamentos. Pai, sem o Senhor não há um casamento saudável. Sem a tua presença não há um casamento próspero. Então que essa pessoa, que esse casal se volte para ti, Pai, que busque instruções, que busque sabedoria no Senhor para agir da forma certa nesse relacionamento. Vem guardando esta família da destruição do inimigo, Senhor. Teu sangue tem poder sobre este lar. Senhor, essa família é tão linda, Senhor. Repreende todo espírito de destruição, todo espírito de ciúme, todo espírito, Senhor, de ganância. O teu sangue tem poder. Pai, eu também quero orar ao Senhor pelos jovens. Sim, Pai, os jovens que têm desobedecido aos seus pais, porque acham que já estão em uma idade que pode fazer o que bem entender, mas elas não entendem que aquilo que elas buscam irá prejudicar elas mesmas, porque se a gente buscar o bem, a gente vai alcançar o bem. Mas se a gente buscar o mal, ele virá rapidamente, porque vem com a intenção de destruir. Então vem guardando esses jovens, tira todo espírito de rebeldia, que esses jovens possam dar ouvido aos conselhos dos seus pais, para que eles consigam viver muito mais longanimidade de vida, Pai, da tua parte. Que eles possam honrar os seus pais obedecendo, amando o Senhor e atendendo os seus conselhos, para que em tudo que eles fizerem vá bem. Senhor, obrigada por esta tarde, obrigada por este momento na tua presença. Que cada vida que ouvir essa oração seja tocado por ti, Jesus, eu te peço. Seja alcançado por teu amor, que essa pessoa saiba que é amado, que é amada por ti. Que essa pessoa saiba que o Senhor não desiste dela, mas que o Senhor tem um plano de salvação e deseja andar com ela, deseja participar dos momentos bons, também dos momentos de dificuldades e dar vitória a essa pessoa, meu Pai. Pai, obrigada.
Fica com cada um de nós nesta tarde, no nome do Senhor Jesus. Eu te oro, meu Senhor, e te agradeço. Visita cada um, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, meus queridos. Glória a Deus. O Senhor é bom. Vamos continuar. Vamos ler o capítulo de número 25 do livro de Gênesis. Esse capítulo tem o título Abraão se casa outra vez e começa dizendo assim: E Abraão tomou outra mulher chamada Quetura e deu-lhe à luz Zinrã, Joquizã, Medã, Midian, Gisbaque, e Suá. E Joquizã gerou Sebá e Dedã. E os filhos de Dedã foram Assurim, Letussim e Leumim. E os filhos de Midian foram Efa, Efer, Enoque, Abidá, Elda. Estes todos foram filhos de Quetura. Porém Abraão deu tudo o que tinha a Isaque. Mas aos filhos das concubinas que Abraão tinha, deu a Abraão presentes, e vivendo ele ainda, se separou do seu filho Isaque, e enviando-os aos oriente para a terra oriental. Estes, pois, são os dias dos anos de vida de Abraão, que viveu 175 anos. A morte de Abraão. E Abraão expirou, morrendo em boa velhice, velho e farto de dias, e foi reunido ao seu povo. E Isaque e Ismael, seus filhos, se sepultaram-no na cova de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, Eteu, que estava em frente de Manré, o campo que Abraão comprará dos filhos de Eté. Ali está sepultado Abraão e Sara, sua mulher. E aconteceu depois da morte de Abraão que Deus abençoou a Isaque, seu filho, que habitava junto ao poço Laai-Roi, os ismaelitas. Estas, porém, são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que a serva de Sara, Agar, egípcia, deu a Abraão. E estes são os nomes dos filhos de Ismael, pelos seus nomes, segundo as suas gerações. O primogênito de Ismael era Nebaiote, e depois Quedar, Adbeel e Mibizão, e Misma, Duma e Massá, e Haddad, Tema, Getur, Nafis e Quedimá. Estes são os filhos de Ismael, e estes são os seus nomes pelas suas vilas e pelos seus castelos. 12 príncipes segundo as suas famílias. E estes são os anos da vida de Ismael, 137 anos. E ele expirou e morrendo foi congregado ao seu povo. E habitaram desde Avilá até Sur, que está em frente do Egito, como quem vai para Sur, e fez o seu assento diante da face de todos os seus irmãos. Os descendentes de Isaque. E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou por mulher a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã-Arã, irmã de Laboão, aromeu. E Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse, se assim é, por que sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor.
E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e maior servirá ao menor. E o maior servirá ao menor. Esaú e Jacó. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo e todo coberto de pelo. Por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu seu irmão com sua mão agarrada ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando os gerou. E cresceram os meninos. Esaú foi homem perito na caça, homem do campo, mas Jacó era homem simples, habitando em tendas. E amava Isaque e a Esaú, porque a caça era de seu gosto. Mas Rebeca amava a Jacó. E Jacó preparará um cozido quando veio Esaú do campo e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: Deixa-me, peço-te comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom. Então disse Jacó: Vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: Eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura. Então disse Jacó: Jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. Jacó deu pão a Esaú e cozido de lentilhas. E ele comeu, bebeu, montou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. E aqui termina o capítulo de número 25 do livro de Gênesis, que é composto por 34 versículos. Amém? Que o Senhor possa ter falado ao seu coração através dessa leitura, que você possa ler e estudar e meditar na leitura de hoje, porque o Senhor se revela a cada um de nós através da palavra dele. Amém? Tenha uma boa tarde, que Deus abençoe a sua vida, sua família, sua casa. E nunca se esqueça que sua confiança precisa e deve estar e permanecer em Deus, porque Ele sim sempre estará conosco em todos os momentos. Basta apenas a gente se voltar para Deus e Ele também se voltará para nós. A paz do Senhor.